Bom, eu quero inicialmente agradecer o convite para integrar esta mesa, agradecer também as iniciativas solidárias da Abraço. Quero dizer aqui que a minha intervenção talvez seja prejudicada pela minha situação de saúde e que se eu não conseguir terminar falando em pé, eu vou me sentar, tá certo? Só isso. Não, pode deixar, por enquanto vai dar, vai dando. Bom. Eu quero dizer o seguinte, eu entendo a estratégia de saúde da família, ou seja, o programa de saúde da família, como uma estratégia de reorganização do chamado modelo assistencial em saúde, como o nosso caminho brasileiro concreto para a construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, como um sistema integrado, nas palavras e na definição que foi feita aqui pelo Eugênio Vilaça Mendes. Eu acho que os princípios essenciais do SUS, que já estavam na Constituição Federal de 1988, objetivam exatamente isto. Ora, nós temos, a Constituição foi promulgada em outubro de 1988, foi regulamentada somente em 1990, passou para as constituições dos estados em 1989, ou seja, de vigência com o mínimo de legislação definida. Nós temos 10 anos de luta pela construção do Sistema Único de Saúde, completando esses 10 anos agora. E esses 10 anos foram 10 anos de uma luta muito séria, muito dura, muito difícil, porque nós tivemos que construir o Sistema Único de Saúde na contramão da vontade política do Poder Executivo Federal e, sobretudo, dos que ditam as regras da política econômica no país. É importante nos lembrarmos que, apesar de ter sido jurada a Constituição pelo próprio José Sarney, por exemplo, a partir dele, todos os presidentes da República que se sucederam passaram a dizer que o país é ingovernável com a Constituição de 1988. E se dedicaram grande parte de seu empenho, de sua força política, em estuprar a Constituição. Sobretudo, retirar dela aquilo que ela tinha de melhor. Na área da saúde, isso não foi diferente. E não é por acaso que nós só tenhamos conseguido completar o arcabouço legal necessário à construção do SUS com segurança, com firmeza, agora, com a aprovação da emenda constitucional que prevê a vinculação progressiva dos recursos. Houve uma resistência tremenda das autoridades da área econômica, com o suporte ou a omissão interessada do poder político federal contra a aprovação de fontes de financiamento estáveis, suficientes para a construção do Sistema Único de Saúde. Então mas não é só essa questão, isso é uma expressão também do fato de que o clima cultural, o clima político do país mudou. Era um clima em 88, quando conseguimos
aqueles 4 artigos na Constituição. Passou a ser outro clima, sobretudo depois da vitória do Collor nas eleições de 1989. Um clima de aberta adesão, não é só das elites políticas, mas de popularização na massa da nossa população, de aceitação como algo natural e inevitável das ideias neoliberais. E o que está na Constituição sobre o SUS é exatamente algo contrário a essas ideias. O Brasil é uma exceção gritante, não só na América do Sul, como na América Central, como no mundo inteiro, em matéria de sistema de saúde. Ele está querendo fazer alguma coisa que procura-se destruir onde existia e procura-se evitar que floresça onde ainda não existia, sobretudo pelos organismos internacionais de financiamento. Então, nós trabalhamos esse tempo todo na contramão. E eu devo dizer o seguinte: nós tivemos êxito nesse trabalho. Isso aqui é notável. Nós tivemos êxito porque nós avançamos no plano legislativo. Em 89, a Constituição Federal foi reproduzida em todas as constituições estaduais, os seus princípios essenciais. Em 90, em pleno governo Collor, nós conseguimos aprovar o que a gente costuma chamar de Lei Orgânica da Saúde, mas são 2 leis. O Collor vetou toda a parte referente ao controle social. O Congresso, numa atitude inédita, derrubou-lhe o veto, votou outra lei e ela entrou em vigor e foi sancionada em 1990. Em 1990, todas as leis orgânicas municipais incorporaram também os princípios essenciais do Sistema Único de Saúde. Além desse aspecto legislativo, nós avançamos no campo da descentralização e da municipalização. Muitos chamam a descentralização ou descentralização de cartorial, ou, não sei se foi com esse sentido que o Eugênio falou também, autárquica. Mas eu creio que essa descentralização, essa municipalização, lançaram as bases para que se possa falar hoje de avanço, de mudança, de consolidação do Sistema Único de Saúde. Porque tem que começar. Se não começa, se não se dá um passo nenhum, se fica na imobilidade, nós estaríamos numa situação muito pior do que estamos hoje. E avançamos também naquilo que eu particularmente chamo de reengenharia organizacional do sistema de saúde. Ou seja, extinguiu-se o INAMPS e absorveu-se na estrutura do Ministério da Saúde, FUNRURAL, Fundação CESP, inúmeros serviços passaram da União dos Estados para os municípios, etc. Nós também avançamos nisso aí. Esse êxito, apesar de muito limitado, de gerar um sistema desintegrado, ele já impactou os indicadores epidemiológicos. É isso que a gente tem que lembrar também. Esta década também foi uma década de redução da mortalidade infantil, de redução da mortalidade materna, de redução da mortalidade proporcional por doenças infecciosas e parasitárias, e foi de aumento da esperança de vida ao nascer da nossa população. Então, nós temos que nos lembrar disso para não cairmos no canto de sereia de uma avaliação negativista ou catastrofista que lança água no moinho dos inimigos do SUS. Nós temos avançado muito. Há um indicador extremamente importante disso. O número de trabalhadores na saúde empregados pelo poder público, não pelo poder público federal, nem pelos poderes públicos estaduais, que era o que nós não queríamos que aumentasse mesmo, mas, sobretudo, pelas prefeituras, aumentou de maneira extraordinária nessa década.
Enquanto no resto do mundo a tendência neoliberal é de enxugar, demitir, tirar as pessoas das áreas de prestação de serviços sociais, no nosso caso, o poder público municipal ampliou enormemente o número de trabalhadores vinculados à área da saúde, contratados pelo poder público, em diferentes regimes de contratação. Agora, eu acredito que quando nós estávamos empenhados no chamado movimento da reforma sanitária, e mesmo após a vitória na Constituinte, no Congresso Constituinte de 88, nesse campo da saúde, e durante algum tempo, eu creio que nós não imaginávamos o quanto seria dura e longa a batalha política e cultural que nós teríamos que vencer para efetivamente construir o Sistema Único de Saúde. Porque nós temos 10 anos de avanços no plano legislativo, no plano da reengenharia organizacional, no plano da descentralização. E nós vamos ter, não sei ainda quantos anos pela frente, para poder, do ponto de vista político, no sentido mais nobre dessa palavra, do ponto de vista cultural, nós vencermos a batalha pela construção do SUS. E é um pouco disso que eu quero centrar para falar sobre o Programa de Saúde da Família, enquanto estratégia de reorganização do modelo assistencial do sistema de saúde. A primeira coisa que eu quero, porque eu acredito, eu acho notável, é um passo fundamental, é uma coisa que merece ser sempre ressaltada, a expansão extraordinária do número de equipes de saúde da família que estão trabalhando no país, que já alcança por volta de 10 mil equipes, até o final do ano talvez chegue a uns 12 mil ou mais, e, portanto, nós vamos tendo cada vez uma porcentagem maior da nossa população coberta pelo Programa de Saúde da Família, que é o programa que atualmente concentra as atenções do Ministério, que não é mais o PACS, né? O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, de onde surgiu depois o Programa de Saúde da Família. É importantíssimo, mas para que esta expansão do Programa de Saúde da Família atinja esses ambiciosos objetivos de reorganizar, reorientar, que ele seja realmente uma estratégia de mudança do sistema de saúde, do modelo assistencial e do sistema de saúde, eu acredito que algumas condições precisam ser observadas, precisam ser atendidas. Ainda não o são na maior parte dos estados da federação e na maior parte dos programas de saúde da família concretos implantados. Primeiro, a questão da capacitação como campo de batalha político-cultural. Eu distingo na capacitação dois momentos. Há um momento técnico. É necessário atualizar os conhecimentos técnicos, fazer com que aquele pediatra que vai ser médico de família saiba atender, saiba fazer exame ginecológico, que ele não sabe, saiba tratar de adultos, de idosos, etc. e tal. Aquele GO saiba atender crianças, sabe? Enfim, como nós não temos nas nossas universidades formando médicos generalistas, médicos de família, nós temos que ter uma capacitação técnica que supra isso. E essa capacitação técnica tem que ter tempo para ser realizada. No Programa de Saúde da Família da capital de São Paulo, o Qualis, que eu coordenei até maio desse ano, nós dedicávamos os primeiros 4 meses após a contratação dos profissionais para essa qualificação na base de 1 dia por semana. Trabalhar na unidade, no programa, 4 dias por semana. Estudar, se capacitar 8 horas por semana, equivalente a 1 dia por semana.
como trabalho, com frequência controlada, com tudo mais. Bom, agora, essa capacitação técnica é absolutamente necessária e indispensável. Mas é necessário também uma outra capacitação que eu pessoalmente acredito que aqueles introdutórios de uma semana não são suficientes. Que essa capacitação que é, na verdade, uma batalha. É uma batalha com os capacitandos, com as equipes, com os médicos, com as enfermeiras, com os dentistas, com os auxiliares de enfermagem e com os agentes comunitários de saúde. Porque se trata de confrontar uma cultura hegemônica, uma postura política hegemônica, em algumas situações, uma postura de classe, de fundas raízes. A imensa maioria, por exemplo, dos médicos, dos dentistas, das enfermeiras, mas em maior proporção dos médicos, é oriunda de estratos sociais, vamos chamar assim, de elite. Não conhece, não sabe, não tem a menor noção de como é que vive a massa do povo que ele deve servir. Não tem sensibilidade social para os problemas, para os sofrimentos, para as angústias, para as aspirações dessas pessoas. E se nós não demonstrarmos isso, não discutirmos isso, não pusermos em xeque, não fizermos esses membros dessas equipes de saúde da família entrar em crise, eles têm que entrar em crise, eles têm que se desesperar, nós temos que discutir com eles, nós não vamos ter êxito, porque não muda, e tem que mudar. Eu vejo coisas assim absurdas. A experiência que nós tivemos em São Paulo, capital, foi extraordinária desse ponto de vista. Porque nós começamos também, nas entrevistas para seleção, por exemplo, de médicos, a gente exigia que eles, no processo de seleção, que eles conhecessem as unidades, né? Aí vinham perguntas do tipo, eu posso ir de relógio? Por que não? Não é numa favela? Se eu for entrar numa favela de relógio, vão me depenar. Não, o que você está imaginando que é favela? Né? Não conhece. As pessoas diziam, eu nunca visitei uma favela. Nunca fui. Não sei como vive, como mora, como nada. Houve médicos que nós até tivemos que demitir, que disseram, eu acho inconcebível que a pessoa venha para mim e me pergunte, mas doutor, o que é isso que o senhor disse que eu tenho? Afinal, eu estudei 6 anos de faculdade, isso era uma cardiologista, fiz 2 anos de residência em clínica médica, depois fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado na França, e tenho que ficar explicando para ele, dando para ele as informações que ele quer, na linguagem dele, que ele entenda, na linguagem culta dele. Acho isso um assinte, ele não tem nada que me perguntar, tem que confiar em mim cegamente. A senhora não pode trabalhar nesse programa, ela foi demitida. Já tinha sido até contratada, tinha conseguido enganar, né, durante o processo de seleção. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental. É uma questão fundamental. Eu visitei serviços recentemente, não vou citar o nome aqui agora, onde no ambulatório de especialidades se fazia fila que começava às 3 horas da manhã para pegar uma senha para fazer determinados exames. Uma pessoa que tivesse o pedido de 2 exames, por alguma lógica que demonstra essa insensibilidade total, a pessoa vinha, pegava uma senha e era marcado o exame